Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Minuto 2. Eu sou o Gamer, um cara qualquer que gosta de jogar, fazer umas análises pagando de cult e trocar uma ideia sobre videogames. O podcast de hoje não será de análise, nós teremos a apresentação de um outro quadro que se chamará Os 5+, em que traremos sempre um top 5 alguma coisa. E no podcast de hoje vamos falar sobre o top 5 histórias mais emocionantes dos jogos, deixando claro que é a minha opinião e eu só mencionarei games que eu já joguei. Então, se o seu jogo favorito não está na lista, é porque ele é muito ruim. Brincadeira. Pode ser que eu não tenha jogado e, inclusive, gostaria muito de indicações. E, galera, o negócio é o seguinte. Com os multiplayers ganhando cada vez mais espaço e as grandes empresas da indústria se enriquecendo cada vez mais com as famigeradas microtransações, nós temos que valorizar muito os games que entregam uma boa experiência single player para os jogadores mais solitários como eu. São inúmeros os jogos que vão te entregar uma boa jogabilidade e algumas horas de diversão, mas a gente pode contar nos dedos, cara, os games que te envolvem e te emocionam de verdade, sabe? Aqueles que fazem escorrer aquele suor pelos olhos, que é uma pena, de verdade, porque os games têm potencial de entregar uma imersão ao mundo, uma empatia com os personagens muito maior do que as grandes produções de cinema, pelo simples fato de que no videogame é você quem vive a experiência, faz as descobertas, prossegue com a história no seu ritmo. Cara, isso torna, por essência, um formato muito imersivo. Mas, porém, contudo, todavia, enquanto nós temos inúmeros filmes e séries que são capazes de te emocionar, de te fazer chorar, refletir sobre a vida e até sobre questões sociais, são pouquíssimos os jogos que te proporcionam uma experiência dessa profundidade. Então me peguei pensando, cara, o que é que um jogo precisa ter para conseguir me emocionar? E eu cheguei à conclusão que são 4 pilares. Vamos a eles. Bom, primeiro pilar, a imersão no mundo daquele game. Se o jogo não conseguir prender sua atenção, te fazer jogar por horas e querer saber o final da história, dificilmente ele vai te emocionar. Pelo simples fato que você não está envolvido naquele mundo e naquela trama. Esse é com certeza o pilar mais básico. Segundo pilar, personagens interessantes. Por quê? Se os personagens não forem bem desenvolvidos e as relações entre eles bem trabalhadas no jogo, ele não vai te emocionar. Pelo simples fato que os personagens não te causam empatia. Você não se importa com eles e tanto faz o que acontecer. Eles são só bonecos. Então, esse é um pilar importantíssimo também para um jogo te emocionar. Você tem que se importar com os personagens envolvidos na história. Terceiro, e para mim é o mais importante, trilha sonora. Uma trilha sonora de qualidade, ela é capaz de te emocionar e até mesmo em narrativas que não foram tão impactantes, a trilha sonora pode te trazer emoções e criar cenas memoráveis. Por outro lado, uma trilha sonora ruim ou até mesmo a ausência de uma pode tirar toda a emoção do enredo. Cara, as músicas elas são capazes de despertar emoções profundas, te fazerem lembrar de momentos, de pessoas. Quem aí que nunca ouviu uma música e ficou se imaginando em um clipe, não é mesmo? Eu sei que todo mundo já fez isso. Então, a trilha sonora ela tem esse poder de mexer com a nossa emoção e o jogo, para te emocionar, ele tem que saber trabalhar muito bem este pilar. Quarto pilar e não menos importante, dublagem.
Aqui eu preciso abrir um parênteses, porque existem games sem dublagem que conseguem te emocionar, te fazer rir e te fazer chorar. Essa é uma arte antiga e muito difícil, você conseguir transmitir uma mensagem somente com expressão corporal. Mas agora, se o jogo possuir uma dublagem, ela necessita ser boa. Os dubladores eles dominam uma arte incrível de te passar emoção através de um único canal de comunicação que é o verbal. Certamente você não vai se emocionar se a dublagem do jogo for ruim, sabe? Se a entonação não tiver condizente com a atmosfera das cenas. Não vai ser impactante, você não vai absorver a mensagem por completo. Quem nunca jogou algum jogo que tem uma cena de morte e o personagem está dialogando como se ele estivesse num café da manhã? Cara, isso acaba com a cena. Isso é realmente importantíssimo se o jogo quiser te transmitir uma emoção e te impactar de alguma forma. Então, no meu top 5, eu estarei jogos muito especiais que possuem esses 4 pilares e proporcionam uma experiência tão boa aos jogadores que em algum momento são capazes de te fazer chorar. Então, bora para a lista. Lembrando que, inevitavelmente, nós teremos spoilers dos jogos citados. Beleza? Em quinto lugar, eu coloquei Life is Strange. Aqui nós somos colocados na pele de Max, uma jovem que descobre ter a habilidade de voltar no tempo quando ela presencia o assassinato da sua amiga de infância, Chloe. Então ela utiliza desse poder para mudar o rumo da história e salvar Chloe. Esse é um dos games onde os seus diálogos e escolhas influenciam diretamente na narrativa. Você se envolve com a trama e com as personagens. A Chloe ela é uma personagem super complexa, possui diversos problemas, mas ao mesmo tempo ela é interessante, intensa e cativante. A base da história é a Max utilizar o poder dela para tentar mudar todas as merdas que vão acontecendo. Só que ela percebe que não tem como fugir do efeito borboleta, ou seja, as realidades alternativas que ela cria para consertar um problema acaba criando muitos outros. Então, no final, nós teremos que escolher entre manter a realidade alternativa, onde salvamos Chloe, mas toda a cidade em que elas vivem acaba sendo destruída por uma tempestade. Ou então, a nossa segunda opção seria salvar a cidade, retrocedendo até o momento que ela mudou a linha temporal pela primeira vez e deixando Chloe morrer, para que o fluxo dos acontecimentos não seja alterado. Independente da escolha, a cena final será emocionante, com um diálogo muito bonito entre as duas e uma trilha sonora incrível. Se você ainda não jogou Life is Strange, cara, dê uma chance para esse jogo que você não vai se arrepender não, viu? Em quarto lugar, Assassin's Creed 4 Black Flag. Esse para mim é o melhor jogo de pirata já feito. É um game divertido pra caramba. Você vai viver a história de Edward Kenway, um cara com um estilo meio malandrão que é movido pela busca de riqueza. Edward acredita que a pirataria era a única forma dele enriquecer de verdade e dar a vida luxuosa que sua amada esposa Caroline Scott merecia. Além disso, ele desejava juntamente com seus amigos criar um lugar que as pessoas fossem realmente livres e estivessem fora do controle dos reis. Ele acaba caindo, na verdade, por acidente na briga dos assassinos com os templários. Mas o que eu senti jogando é que ele nunca teve uma ligação ideológica forte com os assassinos. Ele era motivado muito mais pelos seus interesses e condutas pessoais do que pela ordem em si. E aí, nessa busca incansável por riqueza e liberdade, Edward vai perdendo
todos seus amigos e as pessoas que amam. No final do game, após muitos anos longe de casa, ele descobre através de uma carta que sua esposa já estava morta e que ele possuía uma filha de 10 anos que nem mesmo conhecia. Ou seja, em toda a sua jornada, ele se esqueceu daquilo que realmente importava e em uma das cenas mais bonitas que eu já vi na história dos videogames, sem brincadeira, essa cena ela é perfeita, que ele vai relembrando de cada um dos amigos importantes que já se foram, com uma trilha sonora maravilhosa, incrível, e encerra com ele indo até um navio, se aproximando para conhecer pela primeira vez sua filha Jennifer. Cara, que lição tremenda que esse jogo deixa. Ele ensina a valorizar aquilo que realmente importa na vida, que é aproveitá-la com as pessoas que a gente ama. Se você não chorou nessa cena final de Assassin's Creed, você é um monstro. E em terceiro lugar... Tu és um bom homem, Edward. E se aprenderes a ficar em um lugar por mais que uma semana, serás um bom pai também. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm that e'er I've done, alas, it was to none for me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't. So felt the parting glass. Good night and joy be with you all. E em terceiro lugar, o inesquecível The Last of Us. Eu estou falando da primeira parte, já que eu ainda nem joguei o segundo game. The Last of Us entrega uma ambientação incrível do apocalipse zumbi. Aqui existe um fungo que altera as funções cerebrais dos seres humanos e os transforma numa espécie de zumbi. Eu imagino que a maioria de vocês já jogaram esse jogo ou conhecem, já viram alguma gameplay, mas ainda assim eu vou comentá-lo um pouco mais a fundo para quem nunca jogou e quer entender a emoção que esse jogo traz. Bom, a jogabilidade dele é incrivelmente divertida e encanta os jogadores do início ao fim. Mas o destaque para mim está no desenvolvimento e relação dos personagens principais. A Ellie é uma adolescente órfã que já nasceu nesse mundo de caos e cresceu numa zona de quarentena. Então, assim, ela é cabaçona de tudo mesmo, não conhece quase nada da vida e ela não tem nem medo diante dos perigos mundanos. A Ellie, por alguma razão, era imune aos efeitos do fungo e então Joel assume a missão de levá-la até um grupo que fabricaria uma espécie de vacina para a infecção. Ele é um cara durão pra caramba, daquele tipo que Rambo mesmo, que sai matando todo mundo. Ele não faz o tipo herói, ele está disposto a fazer tudo para sobreviver, mesmo que isso vá ferir alguns princípios éticos. Quando o surto começou, Joel estava tentando fugir com a sua filha adolescente também, Sarah, e o seu irmão Tommy. Quando eles encontram alguns soldados do exército e acham que serão salvos, na verdade os soldados abrem fogo contra eles
e Sarah acaba sendo morta, o que cria uma das cenas mais épicas e emocionantes do mundo dos games. Cara, eu acho que essa cena, na verdade, é uma das grandes responsáveis pela empatia que nós criamos com esses personagens e por todo o sucesso da franquia. É uma cena muito foda. A Ellie, então, ela é uma órfã inocente, de certa forma, que precisa de uma figura protetora, e Joel tem um profundo vazio que foi deixado por Sarah, que ele preenche com o amor que sente por Ellie. A Ellie consegue cativar ele ao longo do game, então ele deseja protegê-la a qualquer custo. Esse é, sem dúvida, um dos games mais emocionantes que você vai jogar na sua vida. Sem dúvida nenhuma, The Last of Us é foda demais. E na segunda colocação, Brothers, A Tale of Two Sons. Esse é um game um pouco diferente dos outros citados. Cara, à primeira vista ele parece ser meio bobinho, meio de criança, um joguinho que não vale a pena. Mas se você aprecia uma boa história, e pode jogar sem pensar duas vezes. A narrativa ela gira em torno da jornada de dois irmãos, Naya e Naye, para buscarem a água que corre pela árvore da vida. Essa é a única coisa que pode salvar o pai deles, que está muito doente. Os irmãos eles já perderam a mãe afogada numa situação que Naye, o irmão mais novo, não conseguiu socorrê-la. Ainda que ele quisesse, ele era muito novo, ele era uma criança e não conseguiu tirar sua mãe da água. Então o jogo ele aborda o tema de perda de pessoas queridas de uma forma muito cativante, bonita. Em toda a jornada dos dois, nós controlamos ambos os personagens e o game tem uma forma diferente de nos mostrar a relação entre eles através da jogabilidade. Sabe? Nós controlamos com um analógico um dos irmãos e com o outro analógico o outro. Então, o tempo inteiro, um está ajudando e protegendo o outro. O jogo possui uma trilha sonora original e incrivelmente adaptada às cenas e à ambientação. A trilha sonora, para mim, é um dos fatores mais fortes que tem nesse jogo. Pilar mais importante na emoção que ele traz. No final, nós conseguimos chegar até a árvore da vida, salvar o nosso pai, mas, porém, contudo, todavia, Naya, o irmão mais velho, ele acaba morrendo e a cena final é simplesmente emocionante demais. E na primeiríssima colocação nós temos The Walking Dead da Telltale, a primeira temporada. Esse foi um dos jogos que mais marcaram minha vida. Cara, na época, 2012, eu fiquei viciado e eu acompanhava o lançamento de cada um dos episódios. Nós jogamos com Lee, um cara que na primeira cena do game está sendo transportado numa viatura e ao longo do jogo a gente descobre que ele tinha encontrado sua mulher na cama com um senador e aí no combate corporal ali, no rally rola entre os dois, ele acabou matando o senador acidentalmente. E aí, durante esse trajeto, é quando começa o surto de zumbis. A gente vê ali o policial recebendo uma notícia pelo rádio e, de repente, todo mundo em volta já ficando louco, as pessoas se atirando na frente do carro e a viatura acaba capotando. O Lee consegue escapar com vida do acidente e perto dali ele entra numa casa onde ele encontra Clementine, que é uma garotinha de 8 anos cujos pais estavam viajando e deixaram ela com uma babá. A Clementine ela estava se escondendo porque a babá já tinha se transformado em zumbi, então ela meio que ouviu um barulho e se escondeu. O Lee ele encontra a Clementine, conversa com ela e meio que passa a ser o protetor dela no meio desse caos, tentando sobreviver a qualquer custo. Esse jogo, galera, é uma obra-prima, sem brincadeira, sabe?
a forma como os personagens te cativam é incrível. Se você se decepcionou com a série do The Walking Dead, joga esse jogo que você vai ter uma obra de arte incrível. Esse jogo é infinitamente melhor do que a série. Falei. Você é posto para tomar várias decisões difíceis e que de certa forma te transportam para dentro daquele universo e te faz criar um laço com cada um dos personagens. Ao longo dos 5 episódios, a relação entre Lee e Clementine se torna cada vez mais profunda, porque ela é somente uma criancinha, ela está perdida com todo esse caos que se instalou no mundo, ela não sabe onde os pais estão, então o Lee ele tem uma empatia, um amor muito grande por ela, e ele precisa protegê-la e de certa forma ele precisa preparar ela para sobreviver também. Ele pensa que em alguma hora pode ser que ele não esteja mais lá, então ela precisa aprender a sobreviver também. O jogo ele é recheado de personagens cativantes, de decisões difíceis e cenas impactantes. Mas o destaque vem no final. O Lee ele acaba sendo mordido e aí Clementine precisa tomar uma decisão dificílima. Ou ela atira nele e evita que ele se transforme num zumbi, ou então ela abandona ele ferido e foge antes que a transformação ocorra. Independente do que você decidir, porra, que decisão difícil do caramba. Então, assim, esse jogo, ele é tão incrível que mesmo com uma jogabilidade super básica, gráficos cartoonizados, ele conseguiu ganhar o Game of the Year, ou seja, o melhor jogo do ano em 2012, desbancando nomes gigantescos como Assassin's Creed 3, Mass Effect 3, Dishonored, Far Cry 3, dentre outros. Se você não jogou até hoje, você está perdendo uma das melhores experiências que se pode ter nos videogames. Eu não estou brincando, cara. Você precisa jogar The Walking Dead da Telltale. E com isso nós ficamos por aqui. Vocês podem ter certeza que vale muito a pena jogar cada um dos títulos que foram mencionados. Mas ainda não sai não, cara. Se você curtiu essa lista, siga o nosso canal, a nossa página no Instagram, minuto.gamer. E o mais importante, envie esse podcast para pelo menos um amigo. O que é legal precisa ser compartilhado com outras pessoas. Vocês não acham? Então, um forte abraço para todos e tchau, obrigado.